Olá pessoal, vamos dar início à segunda aula sobre tecido nervoso e sistema nervoso, abordando as questões envolvendo, mais especificamente, a divisão anatômica do sistema nervoso. Então a gente vai começar falando um pouquinho do sistema nervoso central e depois vamos dar uma abordada no sistema nervoso periférico, ok? Então, já de início, coloco que a gente vai dar uma continuidade de tudo que a gente mencionou, na questão da aula passada sobre o tecido nervoso. Vai ser muito importante para a gente compreender o que está sendo proposto agora, beleza? Então, aqui. Bom, aqui a gente tem uma divisão do sistema nervoso central, tá? A gente consegue observar que a gente tem como estruturas principais o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo e a medula espinhal, ok? Sendo que o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo fazem parte do que a gente chama de encéfalo, beleza? Então, o encéfalo vai ser o cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Então, a gente tem que consegue observar que o sistema nervoso central vai ser composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, sendo o encéfalo o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, ok? É muito importante vocês observarem como que ocorre, a divisão embriológica. Então, assim, nas primeiras semanas de vida, a gente tem uma divisão embriológica primitiva, tá bom? Que é como se fosse um tubo nervoso que vai sendo formado. Na aula de embriologia a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso, mas um tubo nervoso vai sendo formado e a partir desse tubo é que vai ter formação de vesículas, como na figura da esquerda, que vai se dividindo para formar as diversas partes do encéfalo, beleza? Do sistema nervoso central. E dentro desse tubo, as três primeiras vesículas, que são formadas, seria o prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo, como observado aí na figura da esquerda, beleza? Então, o prosencéfalo é a região mais da ponta, em vermelho, o mesencéfalo é a região do meio, que é em roxo, e o robencéfalo é a região amarela, beleza? Bom, dando continuidade, conforme vai se passando, as regiões, as divisões, o prosencéfalo vai dar origem ao diencéfalo e ao telencéfalo. Aí está prosencéfalo secundário, mas a outra região que se chama telencéfalo, tá bom? Que vai ser propriamente o cérebro, que vai formar o cérebro mais para frente, ok? Aí a gente tem o diencéfalo, o mesencéfalo continua e depois o robencéfalo vai formar o metencéfalo e o mielencéfalo, beleza? Então, essas são as principais regiões aí do divisão embriológica para vocês terem um pouco de conhecimento sobre isso. Então, o prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e ao dielencéfalo, o mesencéfalo continua e o robencéfalo vai dar origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo. Já vi cair isso em vestibular? Em algumas provas, principalmente de São Paulo, já caíram, tá? Mas por descargo de consciência, estou falando para vocês que pode ser que caia, tá bom? Mas isso é bem raro de ser cobrado em vestibular, ok? Então, aqui um esquema geral do que vai ser formado em cada questão envolvendo aí esse encéfalo primitivo, Então, como eu falei para vocês, o prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e ao dielencéfalo, e esses dois componentes vai formar o que a gente chama de cérebro, beleza? O mesencéfalo vai ser uma parte aí do tronco encefálico, mais para frente a gente vai falar um pouco sobre ele, e o robencéfalo vai dar origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo. O metencéfalo vai dar origem à ponte e ao cerebelo, que a gente vai falar especificamente sobre eles, e o mielencéfalo vai dar origem ao bulbo, beleza? Mais para frente a gente vai falar dessas estruturas. Aqui a gente consegue observar um pouco da anatomia, tá? Então, o cérebro, que é composto pelo telencéfalo e o dielencéfalo, o telencéfalo é toda essa massa encefálica que vocês conseguem observar em vermelho, beleza? Já o dielencéfalo é uma região mais central, que vai compor aí o tálamo, o hipotálamo, o subtálamo, o epitálamo, nessa região mais central em verde, beleza? Na continuidade, na divisão do cérebro para o tronco encefálico, a gente tem o mesencéfalo, tá?
que vai fazer compor aí em marrom uma parte do tronco encefálico. Então, o tronco encefálico ele vai ser composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo, ok? Bom, a ponte vai ser essa região em amarelo, como vocês podem observar, e o bulbo seria essa região em azul, em roxo, né? Que vai ter continuidade depois com a medula espinhal, beleza? A porção mais atrás, posteriormente, né, como a gente falou das questões de posição anatômica, essa em vermelho mais escuro seria o cerebelo, essa massa bem abaixo do cérebro e atrás do tronco encefálico. Aqui a gente tem uma divisão do cérebro, tá, gente? Isso aqui é uma divisão mais simplista, porque o cérebro ele vai dividido em lobos, tá? E cada lobo ele vai ser responsável por uma área de comando, ok? Na região nessa figura aqui que eu mostro para vocês, é uma questão da área de Brodmann, vocês não precisam saber disso, tá bom? Isso aqui é uma coisa mais de ensino superior. Mas eu estou falando para vocês, essas áreas de Brodmann, que Brodmann foi um cientista, né, que dividiu o cérebro em regiões em que cada região seria responsável por uma função. Então, a gente tem as áreas de, por exemplo, as áreas de Broca e Wernicke, né, que são áreas responsáveis aí pela fala, né, pela produção da fala. A gente tem regiões mais do lobo occipital, que são atrás do cérebro, né, que vão estar responsáveis pela visão, né? Então, cada área dessa aí é responsável por alguma coisa, tá? Pode ser emocional, memória, motora, somatosensorial, tá? Atenção, visual, auditivo, qualquer função cerebral que seja de grande importância, tá bom? Mas, de modo geral, os lobos cerebrais eles são divididos dessa maneira aqui. E cada lobo ele tem vários giros e sulcos, né? A massa encefálica ela tem inúmeros giros e sulcos, que são esses formatos que vocês conseguem observar no cérebro comum, tá? Então, vocês observam que tem várias invaginações, né? Que se fossem sulcos, né? Várias depressões na massa encefálica, em que vocês conseguem observar os giros e os sulcos, tá bom? Então, cada lobo desse ele vai ser dividido por sulcos, né? E o lobo frontal, por exemplo, vai estar muito relacionado com a função cognitiva, né? E também com a função sensorial. Então, a maioria das aferências sensoriais chegam até o lobo frontal, tá bom? E o lobo frontal vai ter muito papel no comportamento, na interpretação das emoções, na interpretação cognitiva, na inteligência, os diversos tipos de inteligência musical, matemática e outras, vão estar relacionados com o lobo frontal, beleza? O lobo temporal, que é esse em rosa, né? Ele vai ter grandes funções aí na percepção auditiva, tá? Então, a maioria dos nervos relacionados à produção, a produção da sensação auditiva vão ter a inserção aí no lobo temporal, beleza? Então vai ter projeções para o lobo temporal e o lobo temporal que vai fazer essa interpretação, ok? É muito importante também o lobo occipital, que é esse lobo mais posterior, né? Esse lobo atrás do cérebro, que é esse lobo em verde, tá? O lobo occipital ele tem grande importância para a interpretação da visão, tá? E tem várias doenças que acometem o lobo occipital que deixa a pessoa cega. Então, mesmo que o olho, né, não esteja com nenhum comprometimento, se eu tiver algum comprometimento desse lobo occipital, eu posso até desenvolver uma cegueira por conta do comprometimento neurológico do córtex cerebral, ok? Então, isso é muito importante. Outra questão seria o lobo parietal, esse em azul, né? O lobo parietal, ele tem várias questões envolvendo aí a questão somatosensorial, tá? Vai ter várias áreas de sensibilidade que vão ter inserção no lobo parietal. Eu falei para vocês que seria o lobo frontal, mas na verdade é o lobo parietal, eu confundi, tá bom? O lobo frontal ele vai ter áreas de inserção motoras, tá?
diferentemente do lobo parietal. O lobo parietal vai ter inserção de áreas sensoriais. Então, tem uma parte do lobo frontal que se chama córtex motor, né, que é onde vai dar as funções, os comandos para movimentação motora, e o lobo parietal onde tem a maioria das inserções sensoriais, ok? O córtex somatosensorial vai ter tudo para aí. Então, tato, outras proprioceptivas vão estar relacionadas com projeções no lobo parietal, ok? Essas questões são muito importantes porque vocês, mais para frente, quem for fazer a área da saúde vai entender que tipo de área do cérebro está relacionado com diversas funções. Uma questão também que não se consegue ser observada na figura é que tem um lobo no meio do cérebro que nessa figura vocês não conseguem observar, só se abrir um dos lobos externos, que seria o lobo da ínsula. A ínsula, o lobo insular, ele vai estar com diversas questões envolvendo o paladar e a inervação das vísceras, a inervação dos órgãos viscerais, beleza? Então, toda essa sensibilidade e inervação, aspectos como dor, temperatura e gustação, né, envolvendo o paladar, vai ter envolvimento da ínsula, beleza? Então, essa é uma caracterização geral dos lobos cerebrais. Aqui a gente tem o chamado corpo caloso. Esse corpo caloso, o que é essa estrutura? O nosso cérebro é dividido em dois hemisférios cerebrais, tá? Hemisfério direito e hemisfério esquerdo, ok? E essas fibras de projeção, as fibras de projeção entre os dois cérebros, né, eles têm que ter uma comunicação, ok? E essa comunicação vai se dar pelo corpo caloso, que vai fazer essa comunicação entre os dois hemisférios cerebrais. E esse corpo caloso é nada mais nada menos composto por essas fibras de comunicação interneuroniais entre os dois hemisférios, ok? Então ele é muito importante para fazer essa comunicação. Tem doenças do corpo caloso que a pessoa não consegue comunicar nem o hemisfério direito nem o hemisfério esquerdo e acaba tendo esses problemas de comunicação, de controle de movimentos e funções, beleza? E até mesmo incompatível com a vida, ok? Aqui a gente consegue observar mais especificamente algumas estruturas, como o corpo caloso. E agora a gente vai falar um pouquinho do diencéfalo. O diencéfalo é aquela região que eu falei para vocês que está mais no meio do encéfalo, né? Bem abaixo do telencéfalo, que vai ser uma das partes do cérebro, beleza? Essa região, tá, gente, que vai ser composta pelo tálamo, pelo epitálamo, pelo hipotálamo e pelo subtálamo, é uma região de controle muito importante das funções vitais, beleza? Então, gente, a maioria das fibras, né, nervosas que chegam até o tálamo, né, até essa região do diencéfalo, a maioria elas devem passar pelo tálamo para poderem ter as suas projeções para o córtex cerebral, tá bom? Aqui nessa figura, quem não observou, o cérebro, né, o encéfalo, ele vai ter divisão entre córtex e medula. A medula é a parte mais interior, tá bom? E o córtex é essa região mais exterior, aí, mais escura, beleza? Então, a maioria das projeções, né, elas vão ter inserção no tálamo e do tálamo elas vão possuir projeções para diversas regiões encefálicas, ok? Então, o tálamo ele seria o porteiro, né, das fibras nervosas que adentram o sistema nervoso central, e ele também modula essas informações, os níveis de informações, e até influencia que tipo de função vai ser executada e que informação chegará até o córtex cerebral, tá? Então, o tálamo ele é composto por diversos núcleos, né? Lembrando que núcleos são conjuntos de corpos celulares de neurônios, tá bom? Esse conjunto de corpos celulares no sistema nervoso central se chama de núcleos, e no sistema nervoso periférico, como a gente vai falar mais para frente, se chama de gânglios, beleza? Então, gânglios e núcleos são conjuntos de corpos celulares de neurônios, sendo os núcleos no sistema nervoso central e os gânglios no sistema nervoso periférico, beleza? Além do tálamo, a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo, a gente falou muito dele na questão do sistema endócrino, tá? Porque ele tem uma comunicação, né, com uma glândulazinha muito importante que produz diversos hormônios, que é a glândula hipófise, que é essa bolinha bem abaixo do hipotálamo, beleza? Mas o hipotálamo ele não serve só para influenciar a liberação de hormônios
pela hipófise, né? Então, se quem não lembra desses hormônios, dá uma olhadinha lá no sistema endócrino que a gente falou um pouco, beleza? O hipotálamo ele vai ter diversas funções. Ele vai controlar a temperatura corporal, ele vai controlar funções vitais como metabolismo basal, influenciar a alimentação, sede, controle da homeostasia de diversos metabólitos corporais, beleza? Influenciar também a questão de fome, funções emocionais, estabilização de diversas funções emocionais e cognitivas, tá bom? Então o hipotálamo ele vai ter diversas funções e até mesmo controle sobre diversos outros hormônios. Então é uma região muito importante para a manutenção da homeostase de diversas funções vitais, beleza? O epitálamo, que é essa região mais atrás, né, tem uma glândulazinha muito importante nessa região do epitálamo, que seria a glândula pineal, tá? A glândula pineal, ela vai produzir um hormônio chamado melatonina, ok? A melatonina, vocês com certeza já devem ter ouvido falar de alguma vez sobre elas. Se você não ouviu falar, a melatonina, ela vai ter a função aí de regulação do ciclo sono e vigília, ok? O que é ciclo sono e vigília? É o momento que você dorme e o momento que você está acordado, beleza? Então, a manutenção desse ciclo, ele envolve, né, a questão da manutenção entre os níveis de melatonina, ok? Então, conforme vai passando o dia, né, vai chegando mais próximo do horário de dormir, o seu epitálamo vai sentindo a diminuição da luminosidade e vai começar a produzir inúmeras quantidades de melatonina. E a melatonina vai fazer essa indução do sono, né, promovendo a depressão cortical, fazendo com que os níveis de atividade cerebral diminuam, o nível seja induzido o sono para a pessoa, beleza? O subtálamo ele tem íntima relação, né, com o mesencéfalo, tá? Mas o subtálamo ainda tem funções desconhecidas. Algumas pessoas falam sobre, alguns estudos falam, né, sobre a manutenção do controle motor, na manutenção da fome, mas o subtálamo ainda tem funções desconhecidas, ok? Bom, aqui a gente tem o tronco encefálico. O tronco encefálico ele tem diversas funções muito importantes para a manutenção, ok? Uma delas, né, como representados, ele vai ter a divisão em mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? A primeira importância do tronco encefálico é que o tronco encefálico ele tem vários núcleos em que serão inseridos os chamados nervos cranianos, que a gente vai falar para vocês mais para frente. E por conta de ser uma região de inserção de vários nervos cranianos, ele vai ter a função de controlar diversas funções, como a gente vai abordar mais para frente. Mas já de início, a gente consegue falar algumas funções em que o tronco encefálico vai estar envolvido. Então, por exemplo, o bulbo, que é essa região mais vermelhinha aí que vocês conseguem observar, o bulbo, que tem íntima relação com a medula espinhal, ele vai estar relacionado aí com controle de diversas funções cerebrais. Por exemplo, como controle da respiração. Então, se você, né, tentar prender a respiração, vai ter alterações químicas lá no seu pulmão e nervos vão sentir, né, vão perceber que está tendo esse processo de você estar prendendo a respiração. Então, vai ser produzidos inúmeros impulsos nervosos para a região bulbar. O bulbo vai perceber, né, que você não está respirando e vai mandar inúmeras projeções, inúmeras emissões de impulsos elétricos para fazer com que você force a respiração. Então, quando você vai para a piscina e tenta prender a respiração e não consegue, quem faz esse papel de não deixar você parar de respirar é o bulbo, tá bom? Então, é impossível você enganar o bulbo e parar de respirar voluntariamente, tá bom? O bulbo não consegue deixar você parar de respirar, porque ele vai emitir inúmeras projeções para os músculos do tórax, o diafragma, e vai fazer com que você respire, beleza? Além disso, o bulbo, né, ele vai ter papel aí de controlar também a
os batimentos cardíacos, né, e algumas outras funções vitais, tá bom? Movimentação da língua, a voz, controle do sistema respiratório. Aqui o centro de vômito, né, também vai estar relacionado com o bulbo, então o que vai produzir, né, o vômito está muito relacionado com neurônios específicos, né, presentes aí no bulbo, ok? É muito importante essa região. A ponte, ela vai ter inúmeros núcleos, né, imergidos dentro dessa região chamada ponte, beleza? Ela vai ter projeções junto com o cerebelo. O cerebelo ele vai ter muita relação com o controle motor, o equilíbrio, o tônus muscular é o cerebelo que dá o comando. Então o cerebelo ele vai estar relacionado aí com o equilíbrio humano, tá? A principal função dele controle motor, e a ponte ela vai ter várias projeções para dentro do cerebelo e vai fazer esse intercâmbio de comunicação, né, com essa região, beleza? E vai proporcionar o controle motor também. Além disso, a ponte ela vai ter inúmeros nervos, como eu falei para vocês anteriormente, que vão ter núcleos dentro dessa região, como por exemplo, o nervo facial, então o controle da face, da musculatura da face, vai ter a região aí como controle a ponte, beleza? O nervo vestíbulo coclear, que vai estar relacionado aí com o controle, com a audição, né, com o controle até do equilíbrio. Então, muita gente que tem perda, né, dessas funções do nervo vestíbulo coclear acabam tendo surdez, né, ou até mesmo a vertigem, que seria tontura, né, porque a audição está muito relacionada, né, com o equilíbrio, né, e com os quadros de tontura. O nervo abducente, né, vai estar relacionado também com essa região. Então, de modo geral, a ponte teria essas funções, beleza? O mesencéfalo ele tem essa região aí mais em verde, né? Ele vai ter diversas relações com a questão, né, envolvendo alguns nervos também, como por exemplo o nervo oculomotor, beleza? Que está aí com a movimentação dos olhos. Então, se eu não tenho algum problema no nervo oculomotor que tem núcleos aí no mesencéfalo, eu acabo prejudicando o controle motor, o movimento dos olhos, beleza? Algumas projeções envolvendo a motricidade, né, e envolvendo a comunicação com o dienencéfalo acabam sendo prejudicadas se eu tiver algum problema do mesencéfalo. Mas, de modo geral, gente, são essas funções que estão envolvidas aí no controle pelo tronco encefálico, beleza? Não vou me delongar muito porque é uma matéria muito extensa, beleza? São funções muito extensas e que não dá para descrever todas para vocês. Eu estou focando mais no vestibular. O que é importante desse slide aqui para a vida de vocês no vestibular? A função do bulbo sobre a respiração. Isso é muito importante porque isso já caiu em outros vestibulares, beleza? Isso já caiu com frequência. Então, a função que o bulbo exerce, né, de controle da respiração é muito importante. E a chave disso está lá no sistema respiratório, né? Que quando a gente prende a respiração, a gente começa a acumular muito CO2 no sangue. E se a gente acumula muito CO2 no sangue, acaba formando o que a gente chama de ácido carbônico, beleza? E esse ácido carbônico ele vai acidificar o sangue e essa acidificação é que vai ser percebida pelas fibras nervosas que vão ter projeções para o bulbo, beleza? Então, esse controle motor que o bulbo vai exercer sobre a respiração, né, para que a gente possa fazer a manutenção da vida, é a principal importância aí desse tronco encefálico para as questões de vestibular, ok? Bom, o cerebelo já falei para vocês, a participação dele aí no controle motor, né, e na manutenção do equilíbrio nos movimentos. Então, todas as regiões por exemplo, quando as regiões motoras do cérebro dá um comando, né, para, por exemplo, você vai jogar bola. Então, vai ter um comando cortical te dizendo que você tem que movimentar suas pernas, tá bom? Mas
para que você tenha a movimentação das pernas, você tem que ter a manutenção do equilíbrio cerebral, a percepção de todas as regiões, né, envolvendo a visão, ver o que está ao seu redor para a manutenção do equilíbrio. E o cerebelo, ele vai ter papel muito importante nessas questões de manutenção do tônus muscular e manutenção do equilíbrio, fazendo com que os movimentos sejam precisos, beleza? Aqui uma região que eu mencionei para vocês na aula passada, que era a região envolvendo os ventrículos, né? Os ventrículos, gente, são como cavernas dentro do cérebro, tá bom? Em que vai ter íntima relação com a produção do líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano, como a gente falou na aula passada, ele vai ter uma produção aí pelas células ependimárias, né? Nessas regiões ventriculares e nesses buracos que estão dentro do encéfalo, né? Que é os ventrículos, eles vão ter o líquido cefalorraquidiano, ele vai circular por todos os ventrículos, né? Para a manutenção da irrigação cerebral, a circulação aí em volta do cérebro, né? Para fazer aquelas funções que eu já mencionei para vocês na aula passada, ok? Aqui é um sistema muito importante, tá? Que são regiões, núcleos, né, do encéfalo, que são núcleos específicos que vão integrar o chamado sistema límbico, tá? A gente tem algumas regiões dentro do encéfalo, tá? Do cérebro, mais propriamente dito, envolvendo o hipotálamo, a amígdala, corpos mamilares, hipocampo, giro do cíngulo e septo. Não precisa gravar esses nomes, mas eu estou falando para vocês que esse sistema que é formado por essas regiões, ele vai estar muito relacionado com a questão emocional e comportamental. Beleza? Como, por exemplo, a amígdala, né, presente, não é a amígdala presente lá na nossa garganta, tá bom? A amígdala é outra estrutura presente aqui no cérebro, tá? A amígdala ela vai estar muito relacionada com o controle da atividade sexual, com o prazer envolvendo a alimentação, tá bom? Então, toda essa sensação de bem-estar que essas atividades vão proporcionar, a amígdala está relacionada. O hipotálamo vai estar relacionado com o controle emocional, da raiva, da produção do estresse, controle do estresse. Então, o hipotálamo vai estar muito relacionado com isso, tá bom? O hipocampo, né, com essa região, o hipocampo é muito falado, principalmente quando se trata de drogas e o Alzheimer, tá? Porque o hipocampo ele está muito relacionado com a sedimentação da memória, tá? Tanto a memória recente quanto a memória tardia. Então, essa região do hipocampo está muito relacionada com a memória, tá? Então, de modo geral, o sistema límbico ele vai estar relacionado com essas questões, envolvendo o emocional, o comportamento. E coloquei aqui para vocês conhecerem que existe esse sistema e vai estar muito relacionado com essas questões que eu falei para vocês. Aqui a gente tem uma figura, né, em que a gente vai ter diferenciação de camadas que envolve o cérebro, tá bom? Então a gente vai ter a pele, o periósteo, né, que vai envolver o osso e os ossos cranianos, tá bom? Os ossos do crânio, ok? E aí quando adentra o crânio, a gente tem 3 membranas que envolvem o sistema nervoso central, ó, beleza? Então a gente vai chamar essas membranas de meninges. Então, as meninges elas vão envolver aí todo o sistema nervoso central, até lá na medula espinhal, beleza? Então, as meninges elas vão ser divididas em 3. A primeira meninge, a mais externa, seria a dura mater, tá bom? A do meio seria a aracnoide, também a mais vascularizada, e a mais próxima do sistema nervoso, né, das estruturas cerebrais e das demais estruturas, seria a pia mater, beleza? Então a gente tem essas 3 membranas aí envolvendo o sistema nervoso central. É uma doença muito importante, muito famosa, é chamada meningite. E o que seria a meningite? A meningite é a inflamação dessas membranas por causa de alguma bactéria que adentra essas membranas e causa uma inflamação, beleza? Então a meningite seria isso. É um quadro grave, é uma doença muito grave que envolve aí diversos comprometimentos e pode levar à morte, tá bom? Então ela é tratada principalmente com antibióticos para matar essa bactéria que vai estar relacionada com a contaminação dessas meninges. A medula espinhal, né, a famosa medula espinhal, que vai adentrar aí por toda a coluna vertebral, ok?
E essa medula espinhal, ela vai ser responsável principalmente pela comunicação com o sistema nervoso periférico, tá? Que a maioria dos nervos vão ser inseridos dentro da medula espinhal, e da medula espinhal ela vai ser comunicada, né, com as estruturas cerebrais superiores, né, o cérebro, o tronco cefálico e outras regiões, ok? Então, a medula espinhal ela vai percorrer adentrando todo o sistema vertebral. Ela vai se dividir em parte cervical, parte torácica, parte lombar e parte cranial, caudal, beleza? Ou cóccix, beleza? Crânio sacral. E aí a gente vê que essa medula espinhal ela vai adentrar toda essa região, beleza? Então, a gente consegue observar também a divisão, o adentramento, né, dessas raízes aí dentro da coluna vertebral. As raízes dorsais vão ser inseridas, né, o neurônio sensitivo, beleza? E a raiz ventral, o neurônio motor. Beleza? Então, essas principais questões envolvendo aí os neurônios que vão fazer comunicação aí com a medula espinhal. Alguns reflexos, gente, como por exemplo o reflexo que eu falei para vocês na aula passada de tirar a mão da panela quente, eles nem precisam que o cérebro tome ciência para que eles aconteçam, beleza? Principalmente por causa dos neurônios associativos presentes na medula espinhal. Então, quando você encosta numa panela quente, você só toma consciência no cérebro que você encostou numa panela quente depois que você já tirou a mão. Por quê? Esse reflexo, chamado reflexo arco-reflexo, presente aí na medula espinhal, vai fazer com que ele tire primeiro a mão para você depois tomar consciência. Porque aí o impulso nervoso é muito mais rápido, né? Para sair da situação de perigo, e não precisa chegar até o cérebro para o cérebro dar o comando. Então a medula espinhal tem alguns reflexos que ela consegue fazer sozinha, sem a percepção cerebral, para fazer uma manutenção de tirar o ser humano do perigo. Então isso também é um mecanismo evolutivo, né, que foi sendo adquirido com a especialização do sistema nervoso no decorrer dos anos, e a gente tem essa capacidade, beleza? Então aqui a gente consegue observar uma diferenciação muito importante, né, uma diferenciação muito importante da disposição da substância branca e da substância cinzenta, é que na medula espinhal a gente tem a disposição dessa substância ao contrário da estrutura encefálica. No encéfalo, a gente tem a substância branca dentro na medula cerebral, tá? Na medula encefálica. E o córtex é a substância cinzenta, como vocês conseguem observar na parte de baixo. Na medula espinhal é o contrário. A substância cinzenta está no meio do cérebro e a substância branca está... a substância cinzenta está no meio da medula e a substância branca está na parte mais externa, beleza? Por que é essa substância branca e o que é essa substância cinzenta? A substância branca é composta pelas bainhas de mielina, beleza? Então, a bainha de mielina vai formar essa substância branca. Então, vocês conseguem observar que essa substância branca vão ser diversos axônios, com mielina tendo as suas projeções, beleza? Já a substância cinzenta são corpos celulares, beleza? Então, por isso que ela tem esse aspecto cinza, que vão estar mais aí no cérebro, os corpos celulares vão estar mais inseridos na região do córtex, beleza? Então, isso é muito importante para vocês diferenciarem. Agora, esse arco reflexo que eu falei para vocês, aqui a gente consegue observar como ele funciona. Então, o receptor sensorial vai aferir a sensibilidade de calor, né? Vai passar para a membrana, para dentro da medula espinhal, e vai ter um interneurônio ou neurônio associativo que vai passar essa informação para o neurônio motor, que vai passar a informação para o músculo para tirar aquela mão, a mão da panela quente, beleza? Aqui a gente consegue observar como se processa isso. Então, o neurônio receptor, né, sensorial,
coloca a mão na vela quente, né? Ele passa lá para a raiz dorsal, né, da medula espinhal, chega até o neurônio associativo, passa para o neurônio motor e o neurônio motor vai dar o comando de tirar a mão dali para que a pessoa não se queima. Isso só depois que vai ser passada essa informação para o cérebro tomar consciência do que aconteceu. Mas aí já tirou a mão, já tirou o ser humano do perigo, beleza? Aqui a gente consegue observar alguns pares de nervos cranianos. Os nervos cranianos, apesar de eles serem inseridos nessa região do tronco encefálico, alguns não são inseridos no tronco encefálico, como o nervo olfatório e o nervo óptico. Esses nervos, vão estar compostos, né, pelo sistema nervoso periférico, tá bom? Mas eu coloquei nessa região aqui porque eles vão ter íntima relação com o sistema nervoso central por causa da inserção no tronco encefálico. E os nervos cranianos, eles vão exercer diversas funções, beleza? Como, por exemplo, nervo olfatório vai estar relacionado com a percepção do olfato, o nervo óptico ele vai estar relacionado aí com a produção, né, da visão. Então o nervo óptico ele vai ser inserido lá na retina do olho, aí depois ele passa por toda essa região do tronco encefálico e chega até lá o córtex occipital para a interpretação da visão, beleza? Temos o nervo trigêmeo, o nervo facial, o nervo vago que vai estar relacionado com a inervação das vísceras, beleza? O glossofaríngeo que vai estar relacionado com essa região mais aqui da faringe, né? Controle da língua, controle de alguns músculos importantes, o nervo facial, beleza? E cada um desses nervos, eles podem ser nervos ou sensoriais, ou motores, ou mistos, tá? Os nervos sensoriais vão estar relacionados com a percepção de alguma sensação, como o nervo olfatório, tá? Já o nervo motor são nervos totalmente motores, como o óculo motor, tá? Para controle dos músculos oculares, beleza? E a gente tem nervos mistos, tá? Como o nervo trigêmeo, que vai estar relacionado tanto com o controle motor quanto com o controle sensorial. Vitor, eu preciso gravar os nervos cranianos para o vestibular? Não precisa de gravar todos, tá? Mas pode ser que algum vestibular cobre de vocês, então eu estou falando uma percepção geral para vocês entenderem, beleza? Então nessa figura, para quem quiser estudar mais um pouquinho, a gente consegue observar a função de cada nervo craniano, tá? E a função que ele vai exercer em cada região aí do corpo, ok? Então, para quem quiser estudar mais, dá uma olhadinha nesse slide que vocês vão observar a função de cada nervo craniano. Agora o sistema nervoso periférico. A gente falou um pouco dos nervos cranianos, que vai estar relacionado com o SNP, também chamado de sistema nervoso periférico. E o que é o sistema nervoso periférico? Aqui nessa figura a gente consegue observar em vermelho que o cérebro, o tronco cefálico, o cerebelo e a medula espinhal fazem parte do sistema nervoso central, beleza? Agora, todos os nervos e gânglios que estão fora dessa região são chamados de sistema nervoso periférico, que estão na periferia, beleza? Então, todos os nervos vão compor o sistema nervoso periférico, além dos nervos cranianos, beleza? Que vão estar inseridos nesse tipo de sistema nervoso. E quais são os componentes desse sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico ele vai ser composto pelos gânglios nervosos, né? Que são conjunto de neurônios de corpos celulares fora do sistema nervoso central. Então, a gente falou que dentro do sistema nervoso central, os núcleos, né, serão responsáveis por compor aí os grupos de corpos celulares, e no sistema nervoso periférico, os gânglios nervosos assumirão essa posição, beleza? Os gânglios. Então, eu não posso falar que tem um gânglio dentro do cérebro, tá? No cérebro, eu vou ter núcleo. E nem posso falar que tem um núcleo no sistema nervoso periférico, somente gânglio, ok? Os nervos, né, eles vão ser esse conjunto de fibras nervosas que vão ser dispostos por diversas regiões do corpo, tá bom?
e vai unir o sistema nervoso central aos órgãos periféricos, fazendo essa inervação dos órgãos periféricos. Então vai ter a função aí de transmitir esses impulsos nervosos. E eles também vão ser divididos de acordo com a função, sendo nervos aferentes, nervos eferentes e nervos mistos, tá bom? Os nervos aferentes, somente a sensibilidade, os nervos eferentes, somente o controle motor, e os nervos mistos é quando eu possuo as duas funções em conjunto no nervo, beleza? Os nervos, eles vão ser divididos, a gente já falou dos nervos cranianos, né, dos pares de nervos cranianos, e os nervos espinhais, eles vão estar muito relacionados com a medula espinhal, tá bom? Com a inserção dentro da medula espinhal, beleza? Aqui a gente tem uma divisão histológica do nervo, tá bom? Então a gente tem um neurônio, né, pelo bainha de mielina, e uma primeira camada, né, que vai envolver alguns neurônios, vai ser chamado de endoneuro, tá? E aí, formando mais camadas ainda, a gente vai ter depois o perineuro, beleza? E, por último, né, envolvendo o nervo completo, né, a gente vai ter o epineuro, beleza? Então, essas são as principais camadas. Isso faz muito na questão, a gente lembra, né, da divisão da fibra muscular, né, que vai ter uma divisão parecida, né, de envolvimento de membrana, como, por exemplo, endomísio, perimísio e epimísio, tá bom? Aqui a gente consegue observar alguns vasos sanguíneos, né, dispostos dentro do epineuro, que vai estar aí relacionado com a nutrição desse nervo, né, e a disposição de diversos neurônios que vão estar relacionados aí com a formação desse nervo, que é um nervo espinhal observado na figura. O sistema nervoso periférico, né, é muito importante vocês saberem a divisão dele. Então, o sistema nervoso central, sistema nervoso ele vai ser dividido em central e periférico, e o periférico ele vai ser também dividido em dois, tá bom? A gente vai ter o sistema nervoso periférico autônomo e o sistema nervoso periférico somático. Qual é a principal divisão desses tipos de sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico autônomo, ele vai ter a função de involuntária, né? Então a gente vai ter funções involuntárias relacionadas. O sistema nervoso somático, ele vai ter a função voluntária. Então, por exemplo, a inserção dos músculos esqueléticos, né, para fazer a movimentação, vão ser inervados pelo sistema nervoso somático em sua maioria, beleza? Já o sistema nervoso autônomo vai estar muito relacionado com a inervação de vísceras e outras regiões importantes que relacionados com o controle de algumas atividades, beleza? Então, o sistema nervoso autônomo vai participar aí dessas funções. Então, falando um pouquinho do sistema nervoso autônomo também, que ele vai ter uma divisão, que seria a divisão entre simpático e parasimpático. E como que vai se processar essa divisão do sistema nervoso simpático e parasimpático? Bom, gente, muita atenção a essa figura, porque isso cai no vestibular. Beleza? Essa região aqui, esse assunto cai muito em vestibular, tá? O sistema nervoso autônomo, né, que é aquele de atividades involuntárias que não estão sob o comando do indivíduo, ele vai ser dividido em simpático e parasimpático, sendo o simpático controlado por adrenalina e noradrenalina, que é um neurotransmissor, e o sistema nervoso parasimpático controlado pela acetilcolina, beleza? E qual vai ser a função deles? Um vai ser antagônico do outro. O que seria um ser antagônico do outro? É que um vai exercer uma função diferente, totalmente diferente do outro, beleza? Então a gente começa a observar algumas funções. Por exemplo, o sistema nervoso simpático ele vai ter a função de dilatar a pupila, inibir a salivação, relaxar os brônquios, acelerar os batimentos cardíacos, inibir a atividade do estômago, inibir a atividade do intestino, estimular a secreção de glândulas renais, que as glândulas renais vão estar relacionadas aí, suprarrenais na verdade, vão estar relacionadas aí com a síntese de mais adrenalina, e relaxar a bexiga e relaxar os esfíncteres, como o esfíncter anal e o esfíncter uretral, beleza? E qual a importância desse sistema nervoso simpático, beleza? O
que acontece, gente? Para vocês entenderem melhor essas diversas funções que acaba ficando um pouco difícil, né, de gravar tudo. O sistema nervoso simpático é um mecanismo evolutivo do ser humano, gente. Porque assim, quando a gente, na ancestralidade, lá no Homo neanderthalis, na época dos australopitecos, a gente tinha, né, nos seres humanos primitivos, uma necessidade de sobrevivência. O que acontece? Naquela época, né, a gente tinha grandes mamíferos, grandes tigres, grandes mamutes, né, convivendo com seres humanos. Então, eles tinham que estar preparados, um mecanismo evolutivo para que eles conseguissem fugir e lutar adequadamente. Então, o sistema nervoso simpático, ele é ativado, né, quando eu tenho situações que necessitam grande gasto de energia e que o ser humano esteja em perigo, beleza? E por conta disso, a gente vai ter algumas adaptações em que o sistema nervoso simpático vai estar relacionado, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, que lutar ou fugir de água para sobreviver, eu tenho que ter os meus brônquios relaxados, porque se eu tiver os brônquios relaxados, eu vou ter mais ar entrando do que se eles estiverem contraídos. Beleza? Então, eu aumentando, né, o diâmetro dos meus brônquios, entra mais ar, e aumentando a entrada de ar, eu vou aumentar a oxigenação e eu vou tornar mais eficiente a minha oxigenação dos tecidos para produção de energia. Beleza? Mesma coisa, a aceleração dos batimentos cardíacos. Quando eu estou no momento de luta e fuga, eu preciso que os batimentos cardíacos estejam lá em cima, para que ejetar mais sangue, né, para diversas regiões, como por exemplo o cérebro, os meus músculos, para que eu possa correr daquele perigo, beleza? Já a atividade gástrica, né, como estômago, intestino, salivação, elas vão ser inibidas. Por que elas vão ser inibidas? Porque nessa ação de luta e fuga, eu não preciso de digestão no momento, eu preciso sobreviver. Então eu não posso, né, ter aquela atividade ali de estômago, intestino, gastando energia, porque eu preciso de energia, né, sangue, tudo ser concentrado para o cérebro e para os músculos para eu correr daquele perigo, beleza? Então a atividade gástrica, ela vai estar inibida, a atividade gastrointestinal no geral vai estar inibida, beleza? A dilatação da pupila também vai ser uma reação, beleza? Para também aumentar a perceptibilidade da visão e também estimular as glândulas de secreção, glândulas renais, a produzir mais adrenalina para poder produzir mais reação simpática na inervação, ok? Então, isso que vai contribuir o sistema nervoso simpático para situações de luta e fuga. Hoje em dia, esse sistema nervoso simpático só atua nisso? Não. Como, por exemplo, a gente tem situações como, por exemplo, os exercícios físicos intensos que vão fazer atividade, a estimulação do sistema nervoso simpático, beleza? Agora, o sistema nervoso parasimpático, ele vai ter uma diferenciação muito completa do sistema nervoso simpático. Então, o parasimpático ele vai fazer total de função antagônica ao simpático. Então, ele vai contrair a pupila, ele vai estimular a salivação, contrair os brônquios, reduzir os batimentos cardíacos, estimular a atividade do estômago, estimular a atividade do intestino. E o sistema nervoso parasimpático, ele vai estar muito relacionado com o indivíduo em repouso, o indivíduo que não precisa de uma atividade muito exacerbada, beleza? Como por exemplo, não está numa situação de luta e fuga, como uma pessoa sentada se alimentando. O sistema nervoso parasimpático vai estar aí com essa questão de diminuir as atividades cerebrais, diminuir as atividades de outros órgãos, né, para concentrar, por exemplo, na atividade gastrointestinal para fazer uma ótima digestão. Por isso que muitas vezes as pessoas que quando almoçam, acabam de almoçar, né, a grande quantidade de comida, sentem aquele sono, né, depois de dormir, necessitando aquele sono depois de fazer a alimentação, necessitando daquela dormidinha depois do almoço, né? Aquela clássica dormidinha depois do almoço. Isso é o sistema nervoso parasimpático atuando, né, fazendo com que tenha
todo o controle, né, a desaceleração das outras atividades para que concentre na atividade gastrointestinal, né, e você consiga fazer uma ótima digestão. Por isso que muitas pessoas que fazem a gestão de comida e acabam, né, indo fazer uma atividade muito brusca, muito intensa, como exercícios físicos, acabam passando mal, tá? Porque o sistema nervoso parasimpático está ali atuando e você vai querer fazer atividade física e acaba tendo um enjoo, né, levando até um vômito por causa da má digestão que vai ser proporcionada. Bom, aqui essa é uma figura representando luta e fuga, né, dos homens das cavernas, com o sistema nervoso simpático sendo ativado, beleza? Algumas doenças neurológicas que eu acho importante vocês conhecerem, como por exemplo o Alzheimer. Aqui a gente tem uma diferenciação, né, do Alzheimer para um cérebro normal. Então vocês conseguem observar uma atrofia cerebral, né, uma diminuição da massa encefálica, e também, além disso, no Alzheimer vai ter a presença de deposição de algumas proteínas que vão estar relacionadas com o déficit de memória relacionado com a doença de Alzheimer, tá? Então, a principal proteína que vai se depor aí na massa cerebral seria a proteína beta-mieloide, tá? Que está muito relacionado com a fisiopatologia do Alzheimer. O Parkinson vai estar relacionado com o controle motor, o prejuízo sobre o controle motor e a diminuição, né, da dopamina, dos níveis de dopamina aí nessa região mais central do cérebro, tá? Proporcionando a descoordenação da função motora, beleza? Então o Parkinson vai estar relacionado a isso. Gente, eu sei que esse conteúdo é um pouco extenso, falei bastante, mas qualquer dúvida podem me procurar. Abraço e até a próxima aula.